Eu vou entrar numa série de mensagens, começando hoje, sobre a armadura de Deus. Diga, armadura de Deus. E hoje o tema da mensagem é verdade e justiça. Então vai ser uma sequência, e a primeira que nós vamos aprender aqui com Paulo é sobre a verdade e a justiça. Senhor, fala conosco segundo a nossa necessidade. Abre o nosso coração, o nosso entendimento e usa-me conforme a sua graça infinda. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10. Disse Paulo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, em outra tradução, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Diga amém. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa do teu lado e diga para ele assim: você já percebeu o quanto eu sou bonito? Se ele não respondeu nada, diga para ele: você não está precisando usar óculos? Amém? Só os bonitos sentem. Ninguém vai ficar de pé agora. Diga verdade e justiça. Glória a Deus. Nós estamos nessa série Armadura de Deus, e como Deus vai falar com você nessas próximas semanas. Nós cristãos estamos vivendo num campo de batalha, numa guerra. Nós estamos numa guerra. E o grande problema é que muitos de nós não perceberam isso ainda, não entenderam. Estão levando tiro, estão sentindo os efeitos das granadas, estão sentindo o ar pesado, mas não compreendem o que é. E o problema é que muitos deles, talvez você que está me assistindo, já está sendo atingido. Alguns estão feridos, outros estão machucados. E não é porque eles não possam lutar ou não possam se defender, é que primeiro eles não entenderam que estão numa guerra. Paulo, do texto que acabamos de ler, deixa isso muito claro. Nós estamos numa guerra. E Paulo disse no versículo 12 que a nossa guerra não é contra os homens. Veja só: pois a nossa luta não é contra pessoas. Preste atenção nisso. Você está em guerra, você está no meio de uma batalha, mas a tua luta não é contra pessoas. Na tradução fiel, esse texto diz assim: pois nós não temos que lutar contra carne ou sangue. Diga, nós não temos. Então por que você está lutando contra pessoas? Sabe por que você está lutando contra a pessoa? Porque você não descobriu ainda quem é o seu adversário. É isso que Paulo está tentando falar conosco através desse texto.
O seu adversário não são pessoas. Paulo disse: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, em outra tradução, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A nossa luta não é horizontal, a nossa luta é vertical. Nós lutamos contra demônios, contra espíritos que agem nas regiões celestiais. A nossa luta não deve ser travada contra pessoas, porque se você lutar contra a pessoa, você está batendo na pessoa errada, no adversário errado. Não há como você vencer essa batalha. Por isso os nossos olhos espirituais precisam se abrir. Você deve estar ligado com a percepção, com sua inteligência espiritual ativa o tempo todo, para tudo que está acontecendo. E uma boa ferramenta para isso é fazer o que eu acabei de ensinar a vocês aqui antes de pregar. É você tomar tempo com Deus todas as manhãs, é você andar falando em línguas. O Espírito Santo imprimirá no teu espírito verdades que os teus olhos não podem ver. O crente precisa identificar o seu adversário, o crente precisa entender que está em guerra. Porque se você não fizer assim, Paulo disse, você vai cair nas astutas ciladas do diabo. Alguns de vocês estão numa arapuca. Não era para você estar aí, mas você está. E por quê? Porque você não entendeu ainda o nível de guerra, o nível de batalha que você está enfrentando. Meu amigo, em certa época da tua vida você estava no time de lá. O que você está dizendo, André? Você estava no time do inferno. Mas Deus arrancou você das garras do inferno. A Bíblia diz que Ele te tirou você do império das trevas e trouxe você para o reino da sua maravilhosa luz. Quando então o Senhor com mão poderosa tirou você das garras do inferno, então você arrumou um adversário. E o seu adversário é o diabo. Apóstolo Pedro, depois que caiu na astuta cilada do diabo, ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Quem é seu adversário? O diabo. Anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está furioso. Houve um tempo na sua vida que ele te dominava. Houve um tempo na sua vida que você era uma ferramenta dele. A sua boca era usada por ele, o seu corpo era usado por ele, a sua mente era usada por ele. A injustiça estava sobre você, a mentira estava sobre você, tudo aquilo que vem dele estava sobre a tua vida. Mas o Espírito Santo tocou em você, gerou um novo nascimento. E o velho homem foi golpeado pelo poder de Deus. Então nasceu a nova criatura. Então Pedro disse, ele está, Satanás, rugindo como um leão. Ele está irado. E ele está andando ao seu derredor. Ele está procurando uma brecha. Por isso que Paulo está nos falando sobre esse texto, e nós vamos meditar talvez aí nos próximos 4 domingos, sobre as armaduras de Deus. Porque se você está numa guerra, o teu inimigo vai tentar acertar o lugar onde não há proteção. O diabo está fazendo isso com cada um de nós. Ele está irado. Foi o que disse João em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão, está falando do diabo. Irou-se o dragão contra a mulher, a noiva, e foi pelejar com os restantes de sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está falando de nós.
que temos os mandamentos de Deus e guardamos no nosso coração o testemunho dado por Jesus Cristo. Então o diabo, o dragão, está irado conosco. Satanás não está nem um pouco preocupado com quem não obedece à palavra. Satanás não está nem um pouco preocupado com aquele que não guarda os mandamentos do Senhor. Esses já são dele. Ele nunca lutaria contra aqueles que são dele. Mas ele está interessado em um crente fiel que obedece à palavra do Senhor. Aleluia, diga glória a Deus. E talvez aí esteja a resposta de alguém que me perguntou e disse: pastor, eu não entendo como um sujeito que não serve a Jesus tem aparentemente uma vida mais fácil do que a minha. Olha o que esse crente me disse: pastor, eu não entendo como é que alguém que não serve a Jesus tem aparentemente uma vida mais fácil do que a minha. É simples. É simples. A estrada que leva ao homem, a estrada que leva o homem ao inferno é larga. É bem asfaltada e não tem buraco. A estrada que leva o homem ao inferno é uma autoestrada. É por isso que aquele que não serve a Jesus talvez esteja com a vida mais fácil do que a sua, porque ele está indo para o inferno e o diabo não vai atrapalhar ele nessa estrada. Mas Jesus Cristo disse, aleluia, que o caminho que leva ao céu é apertado e a porta é estreita. E ele disse que são poucas pessoas que encontram esse caminho. Glória a Deus, porque você encontrou o caminho. Aleluia. Diga glória a Deus. Satanás, com grande fúria, montou uma batalha, arregimentou o seu exército contra a igreja de Cristo, contra o crente. Mas Jesus Cristo já nos deu garantia de triunfo. Aleluia. Nós estamos numa batalha e numa guerra, mas se nós nos revestirmos das armaduras ou da armadura de Deus, nós venceremos. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você pode dizer aleluia? Você pode aplaudir a Jesus? Mas agora Paulo, ele é muito direto. Paulo faz uma analogia lógica entre a armadura que um soldado romano usava e a armadura que um soldado de Cristo deve usar. Paulo conhecia muito bem a armadura de um soldado. Ele tinha cidadania romana, ele vivia naquele local. Ele esteve muito tempo em cadeias e ali ele tinha contato com os soldados. Ele conhece muito bem, ou ele conhecia muito bem a armadura de um soldado. E Paulo então, movido pelo Espírito Santo, começa a analisar a armadura do soldado. O soldado usava um capacete e ele pensou: o crente precisa usar um capacete, mas não um capacete de mental. O crente precisa usar o capacete da salvação. Então Paulo olhou para a couraça que estava no peito do soldado. Ele disse: o crente precisa usar uma couraça, mas não a couraça de couro ou de metal, mas a couraça da justiça. Então Paulo olhou para o cinto do soldado, e o Espírito Santo deve ter falado ao coração dele: o crente precisa usar o cinto, mas o cinto da verdade. E quando Paulo olhou nos pés daquele soldado, ele percebeu que eles tinham um sapato, uma sandália especial, preparada para a guerra. Ele disse: o crente também precisa usar sapatos, mas os sapatos da preparação do evangelho da paz.
Aleluia. E de repente chega aquele soldado, e o soldado está com uma espada grande na mão. Então o Espírito Santo fala do coração de Paulo: o crente precisa usar uma espada, mas não uma espada de metal, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. E por fim, Paulo observa o soldado e vê que eles carregam um escudo, pois o Espírito do Senhor falou ao coração dele: o crente também precisa de um escudo, mas não um escudo de metal, ele precisa do escudo da fé. Com ele pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga: a armadura de Deus. Você precisa colocar a armadura de Deus. Você está sendo ferido na batalha porque você não está com a armadura de Deus. Você não está conseguindo avançar porque você não está com toda a armadura de Deus. O texto disse: fortaleçam-se no Senhor e na força do teu poder, vistam toda a armadura de Deus. Não alguma peça, mas toda a armadura de Deus. Nenhum soldado em sã consciência iria para a batalha sem capacete. Nenhum soldado em sã consciência iria para a batalha sem a espada. Nenhum soldado em sã consciência iria para a batalha sem a couraça, sem o cinto, sem os sapatos da preparação. Não. Então por que você está andando assim? Deus lhe trouxe aqui hoje para ajustar a tua armadura. Deus lhe trouxe hoje aqui para lhe falar da importância de você colocar a armadura de Deus. E a primeira peça que Paulo fala é do cinto da verdade. Efésios 6,14. Assim, mantenham-se como? Firmes. Para você se manter firme, você tem que cingir-se com o cinto da verdade. Diga glória a Deus. O cinto da verdade. O cinto que Paulo está falando não é como esse cinto que eu estou usando aqui. Era um cinto largo. Alguns deles chegavam quase no meio da coxa. Esse cinto, o primeiro, ele prendia as túnicas do soldado, para que ele tivesse mais agilidade e a roupa não o atrapalhasse. Mas não só isso, o cinto também prendia a couraça, porque na hora da batalha, escute isso, a couraça da justiça pode sair do lugar. Às vezes, na pressão da batalha, nós esquecemos a justiça. Então, vamos prender, amarrar a justiça à verdade. Uau! Vamos prender, vamos ligar toda a justiça a verdade do Evangelho. Então a couraça era presa no cinto da verdade. Mas não só isso, o cinto também servia para colocar a espada do Espírito. A bainha ficava também no cinto da verdade. Então o cinto ajustava toda a armadura do soldado. Sem o cinto, o soldado não poderia usar a armadura com toda a eficácia. Aqui Paulo está nos apresentando a importância da verdade para a vida do crente. A verdade é a base de tudo. A verdade é divina. Aleluia. Sem o cinto da verdade, não há uma base firme para usarmos a couraça da justiça. O que você está dizendo, André? Eu estou dizendo que sem a verdade, a justiça não se estabelece. Diga o cinto da verdade. Sem o cinto da verdade,
será em vão nós calçarmos os sapatos da preparação do Evangelho. Por que, André? Porque sem a verdade, a pregação do Evangelho é vã. Por isso a primeira peça que você deve colocar na tua vida é o cinto da verdade. Aleluia. Sem o cinto da verdade, não poderemos nos defender com o escudo da fé. Por que, André? Porque a fé sem a verdade do Evangelho é falsa. Porque toda a fé nasce da palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Aleluia. Digo mais, sem o cinto da verdade, nós não teremos equilíbrio para irmos ao ataque usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque a verdade é a essência da palavra de Deus. Se não tem verdade, não é a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Posso ouvir um glória a Deus? Muito bem, André, mas como eu faço para colocar esse cinto? Eu quero colocar hoje. Quantos de vocês querem colocar o cinto da verdade hoje? Diga aleluia. Então eu vou explicar para você como você coloca esse cinto em você hoje. Primeiro, precisamos entender 3 princípios. O que é a verdade? A verdade, segundo João capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a... Então diga, Jesus é a verdade. Então, se você quer colocar o cinto da verdade, você precisa entender que Jesus é a verdade. O que a Bíblia está dizendo? O crente precisa estar em Jesus, e Jesus precisa estar no crente. Parece uma afirmação tão lógica, e você diz: André, se eu estou aqui, é lógico que eu estou com Jesus. Nem sempre. Há pessoas que estão numa religião, mas não estão em Jesus. Vou mais longe. Há pessoas que servem uma igreja, mas não servem a Jesus. Há pessoas que servem homens, que honram homens, mas não honram Jesus. Jesus Cristo disse em João 15, versículo 4: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. André, como eu conheço se eu estou em Jesus? Como eu sei que eu estou em Jesus? Versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia! Porque disse Jesus: porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Jesus é a verdade. Ah, que grande contraste há entre Jesus e o diabo, porque a Bíblia diz que Jesus é a verdade e o diabo é o pai da mentira. Se eu estou na verdade, eu não estou no pai da mentira, e o pai da mentira não pode estar em mim. Isso é poderoso. Alguém disse: um crente não pode manifestar um demônio na vida dele. Sim, um crente que está na verdade. Um crente que está revestido da verdade, isso é uma realidade absoluta. Satanás não tem parte nele. Aleluia. Segundo, João 17:17, disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se você então quer colocar o cinto de Deus hoje, preste atenção, você precisa pelo menos de 2 coisas quanto à palavra de Deus. Primeiro, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. O que é isso, André? Você precisa tomar posse da palavra de Deus, do que a palavra diz que você é.
isso é uma proteção, isso ajusta tudo, amado. Essa realidade de quem você é, a realidade do que a palavra diz a teu respeito. Você então, quando medita na palavra e começa a tomar posse da palavra, a tua vida começa a ser ajustada pelo cinto da verdade. Isso é tão necessário. Deus disse a Josué lá no capítulo 1 do seu livro: medita na minha palavra de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. E aqui a segunda parte da palavra: você precisa guardar a palavra no coração, você precisa guardar os princípios bíblicos na sua mente, mas você precisa obedecê-los. E agora, quando você decide fazer isso, você está colocando o cinto da verdade. Quando você decide obedecer, mas às vezes é tão difícil obedecer, porque a palavra diz que você deve perdoar. Mas como você vai perdoar alguém que lhe fez tanto mal? Da mesma maneira que Deus perdoa você, sendo que você fez tanto mal a Ele. O cinto será fundamental na tua vida, mas você vai ter que obedecer a palavra, porque a verdade é a palavra. E quando você rejeita a palavra, você está rejeitando o cinto, e então agora você vai para a guerra despreparado. Se você está fora da verdade, a couraça que está no teu peito vai ser desajustada também. Porque não há como você praticar a justiça se não tiver uma base na verdade. Então você precisa obedecer a palavra. Em Apocalipse 3:11, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você precisa guardar a palavra. Disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra que você deve esconder no teu coração, e com humildade obedecendo-a, você pode, primeiro, guardar toda a doutrina, todas as verdades bíblicas. Isso é importante, é o que nós estamos tentando apresentar para você neste ano, focado no ensino. Segundo, você precisa guardar aquela palavra rema que Deus tem dado ao seu coração. Você não pode abrir mão dela. Isso é uma verdade que Deus liberou sobre a tua vida. E nessa verdade, aleluia, você está pronto para ir à batalha. E o poder de Deus estará com você. Guarde a palavra de Deus, não rejeite a palavra de Deus. Se você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando o cinto da verdade. E se o diabo pode roubar a palavra do teu coração, ele pode acabar com você. Foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Deus deu a eles uma palavra. Eles ouviram Deus, eles conheciam a verdade, mas eles permitiram que o diabo roubasse a palavra do coração deles. Eles foram enganados, e depois disso, eles foram destruídos, a família foi destruída, e eles morreram. Não era o plano de Deus, mas porque eles rejeitaram a palavra, eles perderam a batalha. Alguns de vocês estão perdendo batalhas, porque vocês estão rejeitando a palavra. E não me apresente os seus argumentos e nem os seus sentimentos. Nós estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre obediência à palavra. É isso que vai te proteger. Mas eu sou injustiçado. Não importa quem você é. Se você quer estar firme nessa batalha, você terá que obedecer à palavra de Deus. Posso ouvir um aleluia? E terceiro, João capítulo 16, versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E se você quer colocar o cinto da verdade hoje, você precisa ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Você precisa colocar as verdades do Espírito Santo acima
de todo o engano do teu coração. Você precisa colocar a direção do Espírito Santo acima de todo o conhecimento desse mundo. E quando você coloca o Espírito Santo acima de tudo, então agora você está com o cinto da verdade. Quando você obedece a palavra, agora você está com o cinto da verdade. Quando você está com Jesus e Jesus está em você, você está com o cinto da verdade. Posso ouvir um aleluia? Então agora você já está começando a se preparar para vencer uma grande batalha no poder do Senhor. Mas Paulo disse algo mais nesse texto. Versículo 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Aleluia. Você sabe onde vai a couraça? No peito. Aleluia. A couraça vai no peito. Dentro do peito está um órgão vital da tua vida, que é o coração. A couraça, ela poderia ser feita de um couro muito rígido e grosso, ou até mesmo de metal. Quando o soldado ia para a guerra, ele precisava colocar aquela couraça, porque se alguém ferisse um braço dele, ele continuaria na batalha. Se alguém ferisse uma perna, ele continuaria na batalha. Mas se alguém ferisse o coração dele, ele estava acabado. Assim também é o crente. A justiça é também algo determinante para a sobrevivência do crente. Não é por acaso que a justiça está relacionada com a couraça, porque a couraça protege esse órgão vital. Assim também a justiça te vestirá com vestes e o inimigo não lhe tocará. A justiça te protege. A justiça coloca em torno de ti um muro de proteção. Por isso nós devemos tomar atenção com esse elemento que é a couraça da justiça. E eu posso falar que essa justiça deve ser aplicada em dois aspectos. Primeiro, você se apossar da justiça que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário. Isso é colocar a couraça. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Que naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele então nos justificou diante de Deus. Ele nos fez justiça de Deus. Então o primeiro ponto, você precisa tomar isso sobre si. Eu sou justificado em Cristo. Eu tenho paz com Deus. O Senhor se agradou de mim em Cristo Jesus. Aleluia. Mas escute, você precisa também, aqui o segundo aspecto, você precisa andar na prática da justiça. Você precisa andar na prática da justiça. Como Deus é justo, nós devemos ser justos. E andar na prática da justiça, num mundo tão corrompido de pessoas injustas e desonestas, devemos disseminar a justiça de Deus através das nossas obras. Devemos julgar com justiça, devemos fazer o que é reto, devemos agir de maneira certa, devemos defender a causa dos injustiçados, devemos abençoar aqueles que estão ao nosso derredor. Aleluia. Provérbios 29:7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. O Senhor está falando sobre isso, sobre você ser justo, sobre você praticar a justiça, sobre você alcançar o necessitado, sobre você não expandir a maldade, sobre você não ser maldoso. Isaías 61, versículo 8,
o profeta disse, ou Deus disse pela boca do profeta: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Cuidado com a injustiça. Algumas pessoas, elas são muito humildes e cheias de misericórdia quando elas estão numa situação de vergonha, de necessidade. Mas quando algumas delas crescem, elas passam a tratar as pessoas de maneira injusta. Cuidado com isso. Se você agir com injustiça, você está tirando a couraça e você está agora vulnerável. O diabo agora tem acesso a um órgão vital da tua vida, o teu coração. Porque você tirou então a justiça e você está andando em injustiça. Eu vou dizer algo mais a você e talvez alguém que está me assistindo pela internet. Cuidado com a injustiça. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se tem uma peça que eu estou sempre com cuidado na minha armadura, é a couraça da justiça. E eu constantemente oro ao Senhor e digo: Senhor, não permita que eu seja injusto. Então sempre antes de tomar qualquer decisão, eu passo dias e dias em oração. E eu estou buscando o Senhor. Eu sei que eu tenho que corrigir, eu sei que eu tenho que eventualmente dispensar, eu sei que eu tenho que administrar situações, mas eu não posso perder a couraça da justiça. Eu não posso agir com injustiça, porque o texto diz que o Senhor odeia o roubo e a maldade, mas Ele ama a justiça. E vou dizer algo para você: Deus não andará com um injusto. Quando eu tomo o caminho da injustiça, eu estou sozinho e Deus já não está comigo. Então cuidado com isso. Cuidado com aqueles que estão abaixo de você. André, eu não tenho poder para fazer mal para ninguém, mas você tem uma boca para influenciar a mão de alguém que vai fazer mal. Cuidado com isso. Cuidado com suas palavras. Você não tem uma espada para matar, mas você tem uma boca para influenciar a espada do rei, e o rei mata. E essa injustiça estará sobre você. Então nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos colocar essa couraça nos guardará. Eu vou dizer algo para você: ninguém pode tocar em um homem justo. Deus não permitirá. Porque Deus nunca deixará ele ser tocado. Disse o salmista: eu sou velho, mas já fui jovem. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A couraça protege algo vital na tua vida, a tua própria vida. Deus não andará com o injusto. Deus não andará com o injusto. Mas Deus protegerá o justo e aquele que pratica a justiça. Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos para o final desta mensagem. Você entendeu isso? O que é o cinto da verdade? O que é a couraça da justiça? E a necessidade de você colocar esses dois elementos. Mas qual, André, são os benefícios práticos de usar essas duas indumentárias, essas duas peças dessa couraça, ou desculpe, dessa armadura? Primeiro, a verdade e a justiça livrará você da destruição e acabará com os teus inimigos. Não tenha dúvida disso. Se você vai colocar hoje o cinto da verdade, se você vai colocar hoje a couraça da justiça, não tenha dúvida, você não será destruído.
Os seus inimigos serão envergonhados, porque o Senhor se torna a sua justiça a partir de agora. A Bíblia diz que Daniel era um homem justo, vivia em verdade, tinha um espírito excelente, orava 3 vezes ao dia. O rei olhou para ele e disse: meu Deus, ele tem um espírito excelente, eu vou colocar ele sobre cabeça sobre todo esse reino. Daniel era um homem de Deus e que não se contaminou com os manjares da Babilônia, e mesmo sob pressão, ele colocou a vida em risco, mas não pecou. Eis aqui um homem fiel a Deus, pois os inimigos montaram uma arapuca. Você conhece essa história? Lançaram ele na cova dos leões. Porque você é justo, porque você pratica justiça, não significa que Deus vai te livrar da cova, mas pode ter certeza, Deus te livrará na cova. Ele foi jogado na cova, aleluia. Ele foi jogado na cova, mas os seus inimigos não sabiam que aquele homem estava com a couraça da justiça. Os inimigos não sabiam que aquele homem usava um cinto da verdade. Aleluia. Eles não sabiam, que ele estava preparado para a batalha, porque ele estava revestido do poder de Deus. E então jogaram esse homem na cova. Coitado dos leões, eles tiveram que jejuar aquela noite. Nenhum deles comeram. E Daniel está na cova, e agora ao lado de Daniel está acampado o anjo do Senhor. Há um anjo preparado para cada homem que está revestido de uma couraça da justiça e do cinto da verdade. Aleluia! Eu acho que aquela couraça brilhava nos olhos dos leões. Aleluia! E a Bíblia diz que no dia seguinte o rei foi até a cova e atrás de Daniel, porque o rei amava Daniel. Como não amar um homem justo? Como não amar um homem que anda na verdade? Como não amar um homem que tem o Espírito de Deus? Como não amá-lo? Oh, aleluia! O rei amava Daniel. E o rei aquela noite não dormiu. Ele estava esperando o sol raiar para que ele fosse até a cova. Talvez ele pensou: esse homem é justo, esse homem é reto, esse homem é fiel. Eu sei que o Deus dele vai fazer alguma coisa e não permitirá que os inimigos prevaleçam contra ele. E no capítulo 6, versículo 19 de Daniel, a Bíblia diz que pela manhã cedo, a Bíblia está dizendo, está falando sobre um rei que não dormiu. Ele pulou da cama cedo. Oh, glória a Deus! Um homem cheio de justiça, cheio de verdade, vai. Como eu posso dizer isso? Isso é profético, eu preciso me preparar para dizer isso. Uma vida de justiça, uma vida na verdade, vai incomodar pessoas para te favorecerem. Deixa eu contar para vocês uma história rapidinha aqui, deixa eu ver se dá tempo. Em 97 ou 98, eu comecei a prestar serviço para uma grande empresa, para uma multinacional. E eu ficava dentro de um estúdio fazendo vídeos, e então chegou um pessoal lá e me pediram: você pode fazer um vídeo para nós da história dessa empresa? Eu falei: mas quanto vocês vão me pagar? Eles disseram: nós não temos dinheiro algum, é de graça. E Deus falou: faça de graça. E eu fiz o vídeo de graça. E então estava tendo uma reunião nesta empresa com cerca de 5.000 colaboradores. E alguém colocou o vídeo
para rodar em 4 telões grandes que haviam naquele evento. Quando a dona da empresa viu aquilo, ela começou a chorar. Ela disse: meu Deus, o que é isso? Durante toda a minha vida eu quis contar essa história, eu não consegui contar essa história, mas esse vídeo conta toda a minha história. Mas ninguém sabia que eu tinha feito. Aí eles pensaram: por certo, foi a agência de publicidade que fez, porque olha, isso vai ser excelente. E chamaram então a agência e colocaram todos eles no palco. E ela pediu para as 4, 5 mil pessoas: batam palma para eles, eles criaram esse vídeo. Mas um estava olhando para o outro e pensando: quem foi que fez? E então alguém chegou para a pessoa e disse: foi o André que fez. Ela disse: me traga esse rapaz até aqui, eu quero conhecê-lo. É assim que Deus trabalha. E ali Deus começou a me promover. Depois disso tiveram mais 4 eventos no país. E no outro evento, o meu telefone tocou às 6 horas da manhã. Era a dona da empresa. E ela disse para mim: eu não dormi essa noite. Eu estou pensando naquele vídeo seu a noite inteira. Você está com ele aí? Eu disse: estou. Leve também nas outras cidades, eu quero mostrar para todo mundo isso. Quando você anda em justiça e verdade, Deus vai te promover e vai incomodar pessoas para que te abençoem. Você não sabe o que você está perdendo, você que está me assistindo em casa e não está andando na palavra. Você não sabe o que você está perdendo. Você que está andando sem a couraça da justiça, você não sabe o que você está perdendo. Aleluia, diga glória a Deus. Então, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, um servo do Deus vivo está revestido com a couraça da justiça. Um servo do Deus vivo está com o cinto da verdade. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Lá do fundo da cova gritou Daniel: vive, ó rei, para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Você entende por que você não pode ir para uma batalha sem a couraça e sem o cinto? Ele fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu estava com a couraça da justiça, rei. Eu estava com o cinto da verdade, ó rei, e por isso o Senhor mandou seu anjo. Segundo benefício que recebe aquele que anda na verdade e na justiça, a bênção do Senhor estará sobre ele. Não tenha dúvida disso. A Bíblia diz que Jó era justo, temente a Deus, sincero, reto, honesto e se desviava do mal. Esse homem estava com a bela couraça da justiça. Esse homem estava com um cinto da verdade que fixava, que amarrava toda a sua armadura. E no capítulo 1, versículo 8 de Jó, a Bíblia diz: e disse o Senhor a Satanás:
Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou teme Jó a Deus por acaso? Porventura não o cercaste tu, olha só as bênçãos, não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. O diabo ficou endemoniado. Que negócio é esse? Tu abençoa ele com tudo que ele faz. Tudo que ele coloca a mão você abençoa. Você cercou ele com muro de proteção. O gado dele aumenta, a família dele está cada dia melhor, a saúde dele está cada dia melhor. Assim não dá, né, Deus? É, diabo, Jó estava revestido de uma couraça de justiça. Por isso Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro benefício que recebe aquele que anda em verdade e justiça: este estará ou será colocado num alto refúgio. Aleluia. Num alto refúgio. O Senhor o esconderá. Quando então Elias obedeceu o Senhor disse: já tenho preparado um lugar para ti. Se ele não obedece, se ele não está com o cinto da verdade, ele morreria em meio à seca. Mas Elias vivia na presença de Deus, diz a palavra de Deus. Era um homem reto, era um profeta. Então Deus disse: cumpra a minha vontade, e eu te colocarei na beira do riacho de Querite. Ali você beberá de água. Eu já ordenei que os corvos te alimentem. Aleluia, diga glória a Deus. Alto refúgio. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. O justo não será abalado. Ei, recebe essa palavra. Eu quero dar uma palavra para alguém que está aqui. Ah, meu amigo, eu queria poder contar todos os testemunhos que eu vivi em minha vida, mas não dá tempo. Eu estava em certa feita numa situação muito complicada. Eu estava passando uma dificuldade na minha empresa e eu já não tinha de onde tirar dinheiro para pagar meus funcionários. Cheguei no limite. Eu tinha 30 mil de especial, eu usei os 30 mil de especial e faltava alguns dias para me pagar o próximo salário e eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu consultei ao Senhor e disse: Deus, eu não sei o que fazer. Dê uma palavra para mim, porque se o Senhor me der uma palavra, eu vou sair dessa situação. E eu clamei ao Senhor por 2 ou 3 dias, e eu pedi ao Senhor uma palavra: Senhor, me dê uma palavra, Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor, fala comigo, Senhor, porque se o Senhor falar comigo, Senhor, eu não vou falir. E foi essa palavra que Deus me deu. Eu estava lendo a Bíblia e essa palavra saltou aos meus olhos: Deus não permitirá jamais que o justo seja abalado. Eu peguei essa palavra e escrevi em vários papéis como esse, e eu espalhei em toda a casa, e eu coloquei no espelho do banheiro, eu coloquei na geladeira, eu coloquei no painel do carro, eu coloquei dentro da minha carteira. E eu estava andando na rua, o meu coração estava desesperado porque a minha empresa ia quebrar, mas a todo momento eu estava declarando: Deus não permitirá que o justo seja abalado. Deus não permitirá que o justo seja abalado. Deus não permitirá que o justo seja abalado. Faltando 3 dias para me quebrar,
Um dos clientes meus chegaram até mim e disseram: olha, André, nós temos um FII mensal, e por causa desse FII mensal, nós fomos retendo parte do dinheiro que nós passávamos para a sua empresa. E eu fiquei sabendo que você está passando uma dificuldade. Eu queria agora mexer aqui nas nossas verbas e liberar esse dinheiro que nós estamos devendo para você. Então eu pensei, deve ser uns 2.000. Eu pego, faço uma compra e quebro com a barriga cheia. Mas a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não falha. Aquele que prometeu é fiel. Eu disse: muito bem, deposite lá na minha conta, vai me ajudar. Qual é o valor? A pessoa disse: 33 mil reais. Eu estava devendo 30. Eu fui lá e paguei o banco. Eu fui lá e fiz uma bela compra para minha casa. E passou exatamente 15 dias. Tudo se reverteu na negociação com esse cliente. O serviço voltou para as minhas mãos, só com um diferencial: 5 vezes mais caro do que eu ganhava antigamente. Eu quero dizer algo para você, que às vezes o diabo levanta e prepara armadilhas contra você, mas se você estiver revestido com uma couraça da justiça, com o cinto da verdade, Deus vai reverter essa situação para te abençoar. Não tenha dúvida disso. Aleluia! Quarto e último benefício que recebe aquele que anda em justiça e em verdade. O que, André? Ele é livre de todas as suas aflições. Aleluia! Disse Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Aquele que anda em justiça e em verdade será livre. É a promessa de Deus. De todas as suas aflições. Eu quero desafiar você que está aqui, você que está em casa. Tire os olhos do teu problema. Olhe agora para a justiça e para a verdade. Tire os olhos dos inimigos. Olhe agora para a justiça e para a verdade. Coloque o cinto da verdade. Ajuste a couraça da justiça. Disse o salmista no Salmo 34, versículo 19: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições, mas o Senhor livra. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Você acha que Daniel, antes de entrar na cova, não orou? Ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia! O justo estava sendo jogado na cova, mas por certo o justo clamou, e o ouvido do Senhor estava aberto ao clamor do justo. Eu termino dizendo algo à igreja. O texto de Paulo é um imperativo, é uma ordem. Todo crente é um soldado. Todo crente está numa guerra, mas todo crente tem à disposição dele a armadura de Deus. Por isso Paulo disse no versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Você vai me acompanhar nessas 4 mensagens, você vai vestir todas as armaduras de Deus. Aleluia! Para que possais resistir no dia mau. Não se engane, o dia mau virá. Não se engane. Um soldado não vive a vida toda dentro de um quartel. O soldado vai para a guerra. Ele foi chamado para isso. Um soldado foi chamado para isso. Um soldado foi chamado para guerrear. Ei, acorda, soldado.
Acorda, soldado, se prepare para a guerra, porque o dia mau vem. Mas se no dia mau você estiver revestido da armadura de Deus, o dia mau não fará você sucumbir. É uma ordem. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Uma rocha firme, como os montes de Sião, que não se abalam. Assim é todo aquele que confia no Senhor. Como um monte de Sião, como uma rocha, o Senhor está dizendo: eu não quero que você sofra as consequências do dia mau. Eu vou repetir isso. Isso é um princípio que deve estar escrito no teu coração. Eu, o Senhor, não quero que você sofra as consequências do dia mau. Diz o Senhor: eu quero que você permaneça inabalável. Por isso disse o Senhor: o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou dizer a quem ele é semelhante. É aquele que construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio o rio, e a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas o diabo está mentindo para você. O diabo está dizendo: você sabe como que é, né? Deus mandou essa enfermidade para tratar você. E eu lhe pergunto: você faria isso com teu filho? Você mandaria uma enfermidade para o teu filho para que ele mudasse? Não. Então Deus é mais ruim que você, porque Deus mandou a enfermidade para você. Deus mandou o mal para você. Não, a minha Bíblia diz que o dia mau vem, mas então, se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós vamos permanecer inabaláveis. Tudo passa, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Inabaláveis. Inabaláveis. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui. Então você vai resistir ao dia mau, você vai ficar inabalável. Quando? Depois de ter feito tudo. Porque todo dia mau, toda peleja vai demandar uma série de ações suas. Algumas pessoas lutam bem, mas porque elas não estão revestidas das armaduras de Deus, elas não conseguem ficar inabaláveis. Elas até terminam tudo. Vou dizer uma coisa para você, e talvez você vai se identificar com isso. Há guerreiros, soldados, que estão lutando nesse exército de Cristo, mas esses soldados não estão mais firmes. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer. Eles lutaram, eles pregaram, eles correram atrás da família, eles jejuaram, eles estão na igreja de corpo presente, mas estão feridos por falta de armadura. Por isso que Paulo disse: você precisa permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Tem muitos crentes que fizeram tudo, e você está reclamando e dizendo: eu sempre trabalhei na obra, eu sempre fiz por Senhor, eu sempre fui um exemplo, eu. Muito bem, mas não é a culpa de Deus se você não está firme. É você que foi para a guerra sem a couraça da justiça. É você que foi para a guerra sem o cinto da verdade. Você não pode fazer isso. Mas o Senhor lhe trouxe aqui hoje porque Ele quer ajustar a sua armadura. Escute o que eu vou lhe falar. A guerra não terminou, e as suas vitórias ainda não acabaram. Deus ainda vai te usar.
Deus ainda vai fazer algo grande na tua vida. Aleluia. Se você pode ouvir a voz de Deus hoje, esse é o Espírito Santo gritando aos seus ouvidos: eu não desisti e não acabei a obra com você. Só que dessa vez tu vai para a batalha revestido da armadura. Você não vai entrar mais nessa guerra de qualquer maneira. Aleluia. Você não vai entrar mais nessa guerra de qualquer maneira. Você vai revestido da justiça. Você vai revestido da verdade. Fique de pé no teu lugar. E eu termino com o Salmo 91. Aleluia. Versículo 4. Diz o salmista: o Senhor te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e é um broquel. A sua verdade, diga, a sua verdade é um escudo. Aleluia. Como é difícil às vezes andar na verdade, não é não? Como é difícil às vezes para você, mulher, que está namorando um cidadão e ele está exigindo que você tenha relação sexual com ele sem você ser casada, e você sabe que você está fora da verdade. É difícil falar não, não é? Então eu quero dizer algo para você. Você vai ter que escolher a quem você vai obedecer: a Deus ou os homens. Você vai ter que decidir. Eu estou decidindo a cada dia. Você está decidindo hoje a quem você vai obedecer: a sua carne ou a Deus? A corrupção ou a Deus? A orgulho, a arrogância ou a Deus? O diabo ou a Deus? Quem anda na verdade tem o escudo e o broquel. Quem anda na verdade tem sobre si a proteção. O escudo era um elemento aproximadamente de 1,20 m, onde o soldado na hora da batalha se escondia atrás dele, e nada podia acertá-lo. Mas às vezes o ataque vem por trás, às vezes o ataque vem pelo lado. Então você tem o broquel. O broquel era um escudo pequeno que ficava no antebraço. Então pela frente ele se defendia com a verdade, que é o seu escudo. E quando o ataque era de outro lado, ele levantava o broquel. Do lado, pela frente, por trás, ninguém pode tocar nesse que está na verdade. É o que o salmista disse: a sua verdade, diga isso comigo, a sua verdade é escudo e é broquel. Diga: se eu estiver na verdade, nada me alcançará. A verdade do Senhor bloqueará todos os ataques do inimigo contra a minha vida. No Salmo 91 disse o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas penas estarei seguro. A sua verdade será o meu escudo e o meu broquel. Não temerei o terror da noite, nem seta que voa ao meio-dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é minha habitação. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão com as suas mãos, e para que eu não tropece com meu pé em
pedra, eu pisarei o leão, eu pisarei a serpente, porque tão encarecidamente eu amei o Senhor, Ele também me livrará, me colocará no alto retiro, porque eu conheci o seu nome, eu o invocarei, Ele me responderá, Ele estará comigo na angústia, e dele eu me glorificarei, e Ele me dará longura de dias, e me mostrará a sua bondade e misericórdia. Aleluia! Aleluia! Pega aí a tua coraça, irmão. Pega aí o teu cinto, irmão. Aleluia! Nós estamos numa guerra, mas o nosso general é Cristo. Nós estamos numa guerra, e é assim que nós lutamos, é assim que nós fazemos a nossa guerra, não na força do nosso braço, mas com a armadura de Deus. É assim que eu faço as minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Prepare para marchar, guerreiro. Ai, soldado, creio, Jesus. Pode resistir à armadura de Deus. O dia é mau, mas o Senhor te torna inabalável. A couraça da justiça te protegerá. O cinto da verdade ajustará a tua armadura. Então marche, tome posse do território. Não é para você perder a guerra, não é para você ser ferido, é para você entrar, é para você conquistar, é para você glorificar o nome do Senhor. Então lute, mas não lute com armas humanas, lute com armas espirituais, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade. É assim que eu faço as minhas guerras. Aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, abençoa os teus filhos, Senhor. Que esta palavra possa achar guarida nesse coração, Senhor. E este homem, essa mulher possa compreender a importância da justiça, a importância de andar na justiça, a importância de andar na verdade, Pai. É esta a armadura que este crente está precisando. Tantas derrotas você teve, mas o Senhor lhe trouxe aqui hoje para esclarecer. Se você andar na justiça, se você andar na verdade, a derrota não se estabelecerá, o diabo não te tocará. Eu quebrarei toda a armadilha do inferno contra a tua vida. Eu serei a tua proteção. Eu irei na frente e te guardarei. Você estará debaixo das minhas asas. Andar na justiça tem um preço, andar na verdade tem um preço, mas também tem uma recompensa, e a recompensa é gloriosa, porque então eu estou preparado para a guerra, e então eu me torno inabalável, e então eu fico firme. Por quê? Por causa da armadura de Deus. Pai, reveste os teus filhos agora, ajusta essa armadura, Pai, e prepara o teu servo para esta grande vitória